Vem me dar a cabeçada! Vem! Que desgraça! Misericórdia! E lembre-se, você está no Filmes Nostálgicos. O filme começa com uma garota chamada Chae-young, que nunca aceitou ser intimidada por ninguém, ou ver qualquer outra pessoa sofrendo algum tipo de bullying. Chae-young foi expulsa da escola por se envolver em uma briga com um grupo de estudantes e acabar machucando muito esses jovens. Depois que Chae-young é expulsa da escola, seu pai Dong-pyo matricula a garota em uma nova escola. Quando a diretora da nova escola fica sabendo que Chae-young foi expulsa por mau comportamento, ela pede à jovem que aprenda a se controlar, ou então será expulsa novamente. O pai de Chae-young conversa com a filha e a aconselha a ignorar os agressores em vez de confrontá-los. Ele então pede para ela esperar por ele e corre em direção ao banheiro mais próximo. Enquanto Chae-young espera por seu pai, ela vê um grupo de estudantes praticando bullying com um menino nerd chamado John. Os estudantes acusam John de não ajudá-los a trapacear na prova e começam a bater no rapaz. John diz que não os deixou trapacear porque ele queria que a prova fosse justa para aqueles alunos que se esforçaram e estudaram. Chae-young ignora a situação, mas quando ela percebe que John tem um argumento que faz sentido, ela pega o celular e decide gravar a agressão. Infelizmente, ela é notada pelo grupo de valentões e um deles pede a Chae-young que o dê o celular. A jovem obviamente se recusa a entregar o telefone, e como consequência os agressores a atacam. Surpreendentemente, Chae-young luta de volta, com facilidade, e derruba cada um deles. John fica surpreso ao ver uma menina tão corajosa derrubando os valentões sem esforço nenhum. No dia seguinte, Chae-young é apresentada à sua nova turma, e para sua surpresa, John e os valentões são seus novos colegas de classe. John fica animado, enquanto os valentões ficam com medo ao ver Chae-young. Depois da aula, John se aproxima de Chae-young para agradecê-la por salvá-lo, mas ela pede que o jovem fique longe dela. À noite, dois homens bêbados comem num restaurante da família do John e se recusam a pagar a conta. Quando a mãe de John cobra o dinheiro deles, os homens a empurram. John tenta confrontá-los, mas eles batem no rapaz e vão embora. Na próxima cena, enquanto Chae-young caminha para sua nova sala de aula, a líder do grupo de valentões, chamada Sai-na, a encara e pede a ela seu celular. Chae-young lembra a ela que pedir o telefone de outra pessoa é uma violação de privacidade, quando não se quer dar o telefone, e tenta ir embora. Sai-na, então, tenta atacar Chae-young, mas acaba se dando mal. Com medo, as amigas valentonas de Sai-na fogem, e por fim, Sai-na também vai embora envergonhada. Ao mesmo tempo, John fica impressionado novamente ao ver o que aconteceu. John se aproxima de Chae-young depois da aula e pede que ela ensine um pouco de artes marciais para ele. A princípio, Chae-young se recusa, mas quando John fala que deseja aprender a lutar para proteger sua mãe, ela concorda em ajudá-lo. Chae-young leva John para a escola de karatê do seu pai. John preenche um formulário e Dong-pyo pede que o rapaz apareça na próxima aula. A cena então muda para Sai-na entrando na sala do conselho estudantil, falando com um dos membros do conselho, Hae-sun, por quem Sai-na é secretamente apaixonada. Ela reclama de Chae-young e sugere que o conselho tome medidas contra ela, já que a jovem havia desrespeitado estudantes mais velhos, segundo ela. Ouvindo isso, o presidente do conselho estudantil, Jin-hyuk, concorda em punir Chae-young. Enquanto isso, John está na escola de karatê do pai de Chae-young para participar de sua primeira aula. Ele precisa praticar movimentos de abertura de pernas em seu primeiro dia, tipo um espacate, o que lhe faz sentir muita dor. No dia seguinte, Chae-young é convidada a ir ao conselho estudantil, onde Sai-na, Hae-sun e Jin-hyuk estão esperando por ela. Jin-hyuk pergunta a Chae-young sobre a briga com os outros alunos, e Chae-young afirma que ela estava apenas defendendo John. Depois de saber que na verdade foi o grupo de Sai-na que começou a briga, Hae-sun deixa Chae-young ir embora, e Sai-na e Jin-hyuk com raiva. Na próxima cena, John e Chae-young estão na aula de karatê, e John pergunta a Chae-young por que ela prefere ficar sozinha e em silêncio, apesar de ser tão bonita e corajosa. Chae-young responde que ela não quer que ninguém entre ou vá embora de sua vida sem a aprovação dela. Ela crê que nenhuma amizade seja permanente e que um dia todos os seus amigos vão partir. Ao ouvir isso, John diz que, embora as pessoas acabem indo embora, as memórias ficam. Chae-young parece gostar do que John disse, mas prefere não falar nada na frente dele. À noite, Sai-na, Hae-sun, Jin-hyuk, eita, quanto nome coreano. À noite, essas meninas e os outros alunos estão em um restaurante comemorando o retorno de seu amigo Kang-sik, que foi suspenso da escola por praticar bullying. O grupo curte a noite enquanto Hae-sun se sente desconfortável ao redor deles. Mais tarde, ele e Jin-hyuk
saem para fumar e conversar, e Jin-hyuk menciona que está pensando em se juntar a uma gangue. Hae-sun não gosta da ideia e fala para ele desistir, mas Jin-hyuk diz que já conheceu o líder da gangue e agora só precisa pagar a taxa para entrar. No dia seguinte, o líder da gangue, Sang-jin, chega ao conselho estudantil para conversar com Jin-hyuk. Durante a reunião, Sang-jin avisa Jin-hyuk para pagar a taxa de entrada logo e também lista os privilégios que ele pode ter depois de se tornar um membro oficial da gangue. No entanto, quando ele se aproxima de Hae-sun, ele diz que o jovem poderia entrar no grupo sem pagar nada. Acontece que Hae-sun é bom no boxe, e é por isso que Sang-jin o quer na gangue. Hae-sun recusa a oferta e vai embora. Enquanto isso, Jin-hyuk fica bravo por não conseguir juntar a quantia necessária para entrar na gangue e sente vontade de bater em alguém. Ele então ordena que Kang-sik traga John até a sala do conselho estudantil. Na cena seguinte, os dois valentões do grupo de Jin-hyuk se aproximam de John e começam a intimidá-lo. John aparece lutando com os valentões com facilidade, mas na verdade esse cenário é apenas na sua imaginação. Na realidade, ele acaba sendo espancado, atrocidado pelos valentões. Hae-sun então aparece no meio da briga e fala para eles deixarem John em paz. Ao ver Hae-sun desobedecer às ordens de Jin-hyuk, Kang-sik intervém e começa a bater em Hae-sun. Felizmente, Chae-yun chega ao local e pede a John para ir embora com ele para a aula de karatê. Quando Chae-yun pega a mão de John e começa a levá-lo com ela, Kang-sik ataca. Para surpresa de todos, Chae-yun bate em Kang-sik com bastante facilidade com suas habilidades únicas de luta. Hae-sun fica encantado e instantaneamente se apaixona por ela. Depois da luta, Hae-sun pede a John para levá-lo para a aula de karatê também. Hae-sun então se junta à prática de karatê na escola do pai de Chae-yun e decide aprender apenas movimentos defensivos. Enquanto John quer aprender karatê para proteger sua mãe, Hae-sun quer aprender para se aproximar de Chae-yun. O problema é que Chae-yun não gosta de Hae-sun, já que ele também faz parte do grupo de valentões. Hae-sun então confessa que ele não faz mais parte do grupo e que deseja se tornar uma pessoa diferente. No dia seguinte, Sang-jin liga para Jin-hyuk e o pressiona a depositar a taxa de entrada o mais rápido possível. Sem ter de onde tirar o dinheiro, Jin-hyuk ordena Kang-sik e os outros valentões para pedir dinheiro aos alunos da escola como uma homenagem ao conselho estudantil. Os valentões rapidamente começam a pedir dinheiro a todos na escola. Enquanto eles ameaçam um pobre estudante no banheiro masculino, John decide enfrentá-los. Ele tenta o seu melhor para lutar contra os valentões, mas como ele ainda está aprendendo, John acaba sendo espancado por eles. Mais tarde, naquele mesmo dia, John aparece triste e com raiva. Ele vai até Dong-pyo e conta a ele tudo o que aconteceu na escola. John então pede a Dong-pyo que lhe ensine movimentos de karatê mais fortes. Vendo a seriedade de John para aprender, Dong-pyo dá ao jovem sua primeira missão, que é bater em uma pilha de madeira 1000 vezes com os punhos. Enquanto John dá seu primeiro ataque, Chae-yun e Hae-sun chegam à aula. Os três então começam a treinar de forma séria e se ajudar durante as aulas. Como resultado, Chae-yun começa a prestar mais atenção em Hae-sun. Na cena seguinte, Dong-pyo precisa sair da cidade por um tempo por causa do trabalho, e ele pede aos três para praticar por conta própria. Assim que ele vai embora, Hae-sun fala que os três poderiam sair e se divertir. Ele diz ter 3 ingressos para o cinema e sugere que eles assistam um filme. A princípio, Chae-yun se recusa a ir com Hae-sun, mas quando John pede que ela vá, a jovem concorda. O grupo vai ao cinema e depois disso, John os leva para o restaurante de sua mãe. A mãe de John finalmente fica muito feliz ao ver que seu filho parou de jogar LOL e agora tá tendo vida. Brits. Então ela agradece Chae-yun e Hae-sun por isso. Mais tarde, os dois voltam para casa, e no caminho eles param em um supermercado para comprar algumas bebidas. Chae-yun pergunta sobre seu passado, e por que ele deseja se tornar uma pessoa diferente. Hae-sun diz que ele cresceu em um ambiente muito tóxico, onde seu professor de boxe costumava abusar muito dele. Ele revela que sempre estava rodeado de más influências, mas que agora ele quer se livrar disso e ter um futuro melhor. Ao ouvir as palavras do jovem, Chae-yun sente empatia por ele, e assegura que vai ajudá-lo. No dia seguinte, Hae-sun se encontra com Jin-hyuk, que o informa que ele finalmente pagou a taxa de entrada e agora é oficialmente um membro da gangue. Ele também afirma que agora a gangue terá controle sobre toda a escola e os estudantes. Hae-sun pede a Jin-hyuk para não fazer isso, mas Jin-hyuk o ignora. Ele então ameaça Hae-sun, dizendo que de alguma forma vai prejudicar Chae-yun. Isso enfurece Hae-sun, e os dois rapazes entram em uma briga. Surpreendentemente, Hae-sun derrota o valentão e o deixa muito envergonhado. Mais tarde, Jin-hyuk, completamente transformado, se aproxima de Sai-na e pede que ele acabe com Chae-yun. Em troca, ele promete ajudá-la e se aproximar de Hae-sun. Sai-na então envia uma mensagem para Chae-yun e pede que ele vá até a sala do conselho estudantil. Quando Chae-yun chega lá, Sai-na pede desculpa por todos os problemas causados
e oferece algo para beber, porém essa bebida foi envenenada. Sai-na então pergunta a ela sobre sua relação com Hae-sun, e Chae-young responde que ela não tem nenhum interesse nele, e que ele é apenas um aluno de seu pai. Ouvindo isso, Sai-na percebe que está cometendo um erro, e derrama a bebida envenenada antes que ela beba. Nesse momento, Jin-hyuk entra na sala junto com Kan-sik, e bate em Sai-na por não cumprir o plano. Kan-sik então agarra Chae-young pelo pescoço, o que dificulta para ela se defender e até mesmo se mover. Enquanto isso, John ouve dois colegas falando sobre Chae-young ter sido capturada por Jin-hyuk e seus companheiros. Ele então imediatamente vai até Hae-sun e conta sobre a situação. Hae-sun, por sua vez, liga para Jin-hyuk para saber a verdade, e Jin-hyuk confirma que capturou Chae-young, e ordena Hae-sun e John irem até a escola se quiserem salvá-la. Sem perder tempo, a dupla corre para a escola. E ao chegar lá, são cercados por Kan-sik e outros valentões. Como os dois agora são treinados em karatê, eles conseguem derrotar todos os valentões. E então se dirigem ao conselho estudantil para salvar Chae-young. Chae-young foi amarrado a uma cadeira por Jin-hyuk, e quando John e Hae-sun entram na sala, ele ameaça matar Chae-young se eles derem mais um passo ou tentarem chamar a polícia. Ele então pede a Hae-sun para se ajoelhar e começa a chutá-lo rapidamente. Vendo seu amigo sendo espancado, John dá um golpe forte em Jin-hyuk, desviando sua atenção. Apesar de ter sido treinado, John ainda não consegue lutar no mesmo nível de Jin-hyuk e acaba sendo severamente espancado por ele. Durante esse tempo, Hae-sun consegue libertar Chae-young, e ela está pronta para liberar toda a sua ira no valentão. Chae-young facilmente domina Jin-hyuk, e apenas com alguns de seus movimentos avançados de karatê, ela o derrota. Na última cena, o centro de karatê do pai de Chae-young é visto cheio de estudantes, especialmente de meninas, querendo aprender defesa pessoal. O filme termina com Dong-pyo animado para ensinar seus novos estudantes, enquanto Chae-young e John esperam sua vez. Tamo junto, galera, é nóis, beijo! Uau.